Fala galera, vamos dar continuidade então aos aspectos gerais do exame físico. Antes de falar sobre os aspectos gerais, eu trouxe para vocês um recorte do livro que está disponível para vocês no AVA, né, que é do Jarvis 2016. Lá ele fala sobre as 10 armadilhas da entrevista. Então são coisas que o profissional de saúde precisa evitar fazer, tá? Durante a entrevista, durante a anamnese e durante a coleta de dados para o exame físico. Primeiro, ele diz que oferecer falso consolo, né? Afirmação como: não se preocupe, tenha certeza de que vai dar tudo certo. Não são incentivos válidos que de fato isso funciona e acaba dando uma falsa sensação ao paciente de conforto. 2. Oferecer conselhos indesejados. Então, se o paciente ele se ele não te pede conselho, procure não ofertá-lo. Então, aqui, uma pessoa lhe descreve um problema, concluindo com a pergunta: o que você faria? Ao responder: se eu fosse você, eu faria, né? E aí você dá a sua opinião, você transfere a responsabilidade da disposição para o paciente. Então, você tira a oportunidade do paciente de buscar sua própria solução. 3. Fazer uso de autoridade, né? A gente escuta muito as pessoas falando assim: o seu médico ou a sua enfermeira, quem sabe? Dando aquele sinal de que os únicos responsáveis, né, aquela cadeia de hierarquia, são essas pessoas. E não é assim que funciona. Isso acaba sendo uma resposta que promove a dependência e a inferioridade do paciente. 4. Usar linguagem esquiva, né? Esquiva, que você acaba se esquivando de dar determinada... de falar determinados fatos para o paciente. Um exemplo aqui, que o Jarvis traz. As pessoas usam eufemismo como faleceu para evitar a realidade ou para esconder seus sentimentos. Então, são coisas que a gente precisa evitar e identificar quando o paciente faz isso. 5º, manter o distanciamento, né? O distanciamento envolve o uso de um discurso impessoal para abrir espaço entre uma ameaça e nós mesmos. Então, por exemplo, existe um nódulo na sua mama esquerda. Então, eu preciso dizer para o paciente qual é o fato, né, através de exames, sem deixá-lo desamparado, mas mantendo aquela certa postura. 6º, usar o jargão profissional. O uso de jargões são excludentes e paternalistas, né? Você precisa ajustar o seu vocabulário ao paciente, claro, porque cada paciente vem de uma cultura diferente que a sua. Às vezes ele usa um linguajar diferente que o seu. Então, se você conversar com ele apenas em normas técnicas, ele não vai entender metade do que você diz. Então, se aproxime ao máximo do teu paciente e consiga observar se ele de fato está compreendendo ou não tudo que você está orientando e falando. 7º, usar perguntas condutoras ou tendenciosas. Quando eu faço isso, eu acabo conduzindo a uma resposta. Exemplo, fazer perguntas como: você fuma? Fuma? Não, não é assim que a gente tenta conduzir as perguntas, né? Eu acabo conduzindo a uma resposta esperada. 8º, falar demais. O avaliador, ele precisa ser o condutor da entrevista, o condutor do exame físico, o condutor da coleta da anamnese, mas quem é a pessoa que mais precisa falar em tudo isso é o paciente. Aquele ali é o momento onde você tem a oportunidade de coletar os dados. Pensando nisso, uma coisa que Jarvis diz também é o interromper o paciente. Quando você pensa que sabe o que o paciente irá dizer e você interrompe, você acaba cortando a ideia do paciente e ele acaba deixando de descrever coisas que poderiam ser relevantes para o seu diagnóstico, para a sua conduta.
10º, perguntar por quê. O uso do porquê por parte de um adulto submete culpa e condenação e leva o paciente a assumir uma posição de defensiva. Então, aqui tem as 10 armadilhas da entrevista. Gente, mas o Jarvis traz outras ideias e outros gatilhos também no livro que está disponível para vocês no AVA, tá? Então, gostaria muito e oriento a todos a pegar ao livro, tanto esse quanto do Barros, lá onde traz todas as informações gerais do exame físico. Vamos lá, avaliação geral. Vamos dar continuidade. E aí, o que o enfermeiro precisa saber? O que ele precisa avaliar? Gente, isso aqui é o contato geral do seu paciente. Ele chegou para você, você olhou para o seu paciente, primeiro contato, você já está avaliando. Então, a avaliação geral é um estudo da pessoa como um todo, abrangendo o seu estado de saúde geral e quaisquer características físicas evidentes. Comece fazendo uma avaliação geral desde o momento em que você encontra a pessoa pela primeira vez, qual é a primeira impressão que ela deixa, tá? Então, tudo isso, o paciente chegou na sala, ele já está sendo avaliado a todo momento. À medida que você prossegue com a história clínica, né, com a coleta de dados, com a anamnese, a mensuração dos sinais vitais, observe os seguintes pontos que serão investigados na avaliação geral: aspectos físicos, estrutura corporal, mobilidade e comportamento. Vamos falar dele agora separadamente. Aspectos físicos, primeiro, idade. A pessoa apresenta ter a idade que de fato ela te falou? Desenvolvimento sexual. O desenvolvimento ele é adequado ao sexo e à idade desse paciente? Nível de consciência. A pessoa está consciente e orientada, responde as perguntas de modo adequado. Eu pergunto para ela qual é o dia da semana e ela fala para mim que é sábado e nós estamos numa quinta-feira. Algo de errado tem, né? Ela não sabe onde ela se encontra durante a avaliação, ela não sabe qual é a data de nascimento dela. Então, são informações relevantes pensando no nível de consciência. Cor da pele. O tom da pele é uniforme. A pigmentação varia de acordo com o padrão genético. A pele está intacta, sem lesões. Quando nós conversamos sobre exame físico e falamos sobre respiração, lá durante a aula eu falei para vocês sobre a mudança na coloração da pele com a deficiência da oxigenação dos capilares sanguíneos. Então, quando eu tenho pouca oxigenação do meu sangue, as minhas extremidades começam a mudar de cor, elas começam a ficar cianóticas, começam a ficar roxas. Então, isso é algo que eu preciso avaliar no meu paciente pensando em aspectos físicos. Traços faciais. Os traços são simétricos, mesmo sabendo, gente, que um lado do teu corpo ele é diferente do outro, né? Nós temos uma simetria, então eu preciso avaliar se existe essa simetria dos ambos os lados ou não. Estrutura corporal, a estatura, né? Nós falamos da estatura quando discutimos sobre antropometria. Aqui, gente, pensando na estatura, é uma avaliação geral, lembre-se disso. Uma avaliação geral é de tudo que eu consigo observar na primeira impressão com o paciente. Então, a altura parece estar dentro da variação normal para a idade e a herança genética, né? Exemplos, pais que são muito altos, tendenciosamente a criança tende a ser alta, porque esse é um fator genético que influencia na altura dessa criança. Então, se ela está aparentemente muito abaixo para a idade dela, também são fatores alarmantes que eu preciso avaliar. Nutrição. O peso parece estar dentro da variação normal para a altura e a composição corporal. A distribuição dessa gordura pelo corpo, como é que tá? Tá concentrando tudo apenas no abdômen? Tá concentrando tudo no quadril? Tá concentrando apenas nos braços e no abdômen? Como é essa distribuição da gordura corporal? A simetria que nós falamos agora há pouco, né, na face, as partes do corpo elas parecem iguais bilateralmente? Parecem, porque como eu disse agora há pouco, elas têm as suas diferenças. A postura, a pessoa permanece confortável, ereta, considerando-se pela sua idade, né? O idoso não consegue ficar na mesma posição por muito tempo. Então, isso também precisa ser levado em conta.
Posição, a pessoa sente-se confortável em uma cadeira ou numa cama ou na mesa de exames, né, na maca para fazer a avaliação do exame físico, com os braços relaxados, lateralmente ao corpo, a cabeça voltada para o profissional que está realizando o exame físico. Tudo isso eu preciso avaliar durante os aspectos gerais. A estrutura corporal, ainda continuando, né? Nós ainda temos 2 pontos: o contorno e composição do corpo, né? Nós dividimos em 2: a envergadura dos braços, que é quando eu abro os dois braços, deixo os 2 braços esticados, e de uma ponta a outra, de uma ponta dos dedos à outra é igual à altura. E uma outra proporção que eu preciso avaliar é o quê? É o provimento do corpo desde a vértice, desde o início da minha coluna vertebral, que inicia na nuca, até a pubis. É aproximadamente igual ao comprimento do pubis até a planta dos meus pés. Precisa ter o mesmo comprimento. Deformidades físicas evidentes, né? Observa-se aparentemente qualquer defeito genético ou adquirido. Um exemplo muito simples disso aqui é síndrome de Down. Um paciente que, né, carrega essa anomalia genética. Ao adentrar um consultório, né, na face desse paciente você consegue extrair evidências que ele carrega a síndrome de Down. A mobilidade, né, a marcha desse paciente é normal, a base é tão larga quanto a largura dos ombros, então significa que ele tem passos muito largos para o que ele precisaria dar normalmente. O posicionamento do pé, ele é preciso, o caminhar é suave, uniforme, bem balanceado, então eu preciso avaliar esse deslocamento do meu paciente, como esse paciente anda, como ele se move. A amplitude do movimento. Observe a mobilidade completa de cada articulação e se o movimento é deliberado, preciso, suave e coordenado. Nenhum movimento involuntário está presente, tá? Isso é importante. Às vezes o paciente apresenta espasmos involuntários e isso pode ser um indicativo, um alerta para algum tipo de anormalidade com esse paciente. Comportamento, expressão facial, a pessoa mantém contato visual, exceto, né, quando a gente tem alguns questionamentos que são invasivos da vida dele, ou que tem algum tabu cultural. Um exemplo muito simples, quando você pensa na sexualidade, quando você aborda esse quesito da relação sexual, as pessoas tendem a ficar constrangidas, então elas tendem a desviar o olhar. Tirando nessas ocasiões, ela mantém o olhar durante a consulta com você? O humor e o afeto. A pessoa apresenta-se cooperativa durante o exame físico? Ela interage com você? Ela te responde? Ou ela é apenas monossilábica? Você pergunta, ela te responde e fim. A fala é articulada, a capacidade de formar palavras, ela consegue fazer isso? A fala dessa pessoa, ela é clara e compreensível, então todas as palavras que é pronunciada, eu consigo compreender de maneira clara, eu consigo entender tudo que ela consegue falar e pronunciar? O fluxo de fala é fluente, um ritmo uniforme, então a fala também entra no quesito de avaliação geral. A vestimenta, gente, as roupas são adequadas para o clima, isso aqui é importante. Numa cidade como a nossa, né, onde normalmente a maior parte do ano o clima ele gira em torno de 35 a 40 graus, é difícil você usar agasalhos, né? Lógico, né, tirando locais refrigerados. Então, você precisa avaliar. Às vezes o paciente chega para você com um agasalho e está 40 graus do lado de fora. Então, alguma coisa tem de errado com esse paciente. Às vezes é uma febre que ele está aparecendo e ele tem calafrios e por isso ele se cobre. Então, tudo isso precisa ser avaliado ainda no início.
As roupas parecem limpas, né? E se adaptam ao corpo. Por que se adaptam ao corpo? Às vezes o paciente ela tem uma magreza muito grande, severa, e usa roupas muito largas que às vezes acabam disfarçando essa informação. Higiene pessoal, a pessoa parece limpa, né, e penteada de modo adequado para sua idade. Ocupação e grupo social, isso aqui é importante, né? Vamos pensar em moradores de rua que nem sempre conseguem tomar banho todos os dias. Então, esse tipo de paciente nem sempre vai chegar na sua unidade de saúde bem vestido e higienizado. E aí, gente, ainda pensando em nutrição e hidratação, nós precisamos avaliar algumas coisas: olhos, mucosas, pele, urina e peso do meu paciente. Pensando em desidratação, o paciente ele pode apresentar sede, a queda do peso, tá? Isso aqui acontece muito. A pele sem elasticidade e sem tugor. Gente, a elasticidade e tugor, ela é avaliada por essa imagem que está à direita. Você percebe que o avaliador ele faz uma prega, né, nessa parte posterior da mão. Essa prega precisa ficar pressionada por mais ou menos entre 15 a 30 segundos e o avaliador vai soltar. Aqui na imagem inferior você percebe que essa pele, ela regride, ela volta ao seu estado normal, habitual, né? Vagarosamente. Então essa pele, ela fica nessa mesma posição enquanto pressionada por muito tempo ou por pouco tempo. Então ela tem essa letargia ao voltar. E isso me identifica uma pele com pouca elasticidade e pouco tugor. Então, significa que a quantidade de água nos meus tecidos é baixa. As mucosas, né, cavidade oral, nariz, ficam o quê? Secas. Os olhos ficam fundos. Oligúria, gente, é a avaliação da urina. Nesse quesito de desidratação, o meu paciente elimina pouca diurese, por isso oligúria. Diminuição do estado geral, o abatimento e agitação psíquica, em casos mais graves da desidratação. Edema, gente, edema também entra na nossa avaliação geral e é extremamente importante de ser feita. E aí existem alguns pontos que eu preciso levantar e elencar com vocês. Primeiro, localização. Esse edema, quando eu falo edema, gente, eu falo no inchaço, né, que a gente conhece muito como inchaço, né? O edema é muito mais do que apenas um inchaço. Então, a localização desse edema, ele é generalizado, é por todo o corpo, ou ele é local, apenas em um membro ou numa localidade do meu corpo, né? Face, mãos, pés, abdômen. A intensidade, né? Relacionada ao tamanho desse fáveo encontrado, que é essa depressão ao pressionar este edema. A consistência, às vezes a consistência do edema ela é mais mole ou dura. Como que eu avalio isso? Na manobra de dígito-pressão, que é quando eu faço a pressão desse meu membro que se encontra com esse edema, que se encontra com esse inchaço, né? E esse paciente, esse edema, ele tá mole ou duro. Só por esse contato, gente, eu consigo avaliar também a sensibilidade desse edema. Às vezes o paciente sente dor, né? Quando eu faço essa pressão. Lembrando que essa pressão tem que ser feita em cima de proeminências ósseas, tá? A temperatura, eu preciso avaliar. Às vezes esse edema ele encontra-se quente, ou ele encontra muito frio, ou ele encontra-se com a temperatura habitual do corpo. E outras alterações, como a coloração, a textura da pele, precisa ser avaliado. Coloração a gente já falou e vem falando, né, a todas as aulas, que é referente à palidez, à cianose, à vermelhidão. Nesse caso aqui, a vermelhidão pode me indicar uma infecção do local onde se encontra esse edema. A textura da pele precisa ser avaliada.
Ela pode ser lisa ou enrugada. E aqui tem algumas imagens de alguns edemas, né? Aqui nós temos um edema com o inchaço, né? O edema. Esse membro inferior, ele apresenta esse aumento do volume e apresenta o que? Vermelhidão. Aqui, se vocês observarem, essa depressão é do que? Da pressão do dedo. Olha aqui, isso aqui é uma mão. E aqui, o edema na região dos olhos, na região da face. Gente, e agora nós vamos, né, aprender a avaliar o edema. O edema, normalmente, ele é conhecido como avaliação do sinal do cacifo. Só que esse não é o nome verdadeiro dessa avaliação. O nome do sinal é sinal de Goldeth. Agora vamos dizer por que se chama cacifo. Vocês vão entender agora. O primeiro passo é confirmar a existência do edema, que se caracteriza pela formação do cacifo. O cacifo, se vocês conseguem observar muito bem nessa avaliação da imagem da direita, percebe-se que faz o quê? Um afundamento desta pele. Olha aqui, ó. Você consegue ver essa depressão através de uma pressão do polegar em cima de uma proeminência óssea. Essa pressão precisa ficar empregada nesse membro por mais ou menos de 15 a 30 segundos. Ao retirar o meu polegar, fica o que? Esse abaulamento do membro. Isso, gente, esse abaulamento se chama o quê? Cacifo. Por isso que normalmente o sinal de Goldeth é chamado como sinal de cacifo. Agora você já entendeu o porquê. Como que eu avalio esse sinal de cacifo? Através de cruzes. O máximo de cruzes que eu consigo dar nesse sinal de Goldeth são 4. Para o paciente ter um edema com uma cruz apenas, o cacifo tem que ser de 2 milímetros. Esse abaulamento tem que ser de 2 milímetros. 2 cruzes, o abaulamento tem que ser de 4 milímetros. 3 cruzes, o abaulamento de 6 milímetros. E 4 cruzes, abaulamento de 8 milímetros ou mais. Então, conforme a profundidade do cacifo, é a quantidade de cruzes. Então, se meu cacifo é de 2 milímetros, eu tenho uma cruz para 4, porque 4 é o máximo. Nós falamos na última aula sobre algumas medidas antropométricas. Nós falamos já sobre peso, altura e índice de massa corpórea. Deixei para o final para falar sobre circunferência abdominal. Ela é extremamente importante, o enfermeiro precisa saber avaliar, porque através dela eu consigo rastrear alguns riscos de pacientes para cardiopatias, tá? Então, para isso, a avaliação da gordura abdominal excessiva é um fator de risco independente e é importante para doenças mais graves, tá? Como que eu avalio? Com a pessoa em pé, eu preciso localizar o osso do quadril. Ele é chamado de, eu preciso avaliar, achar a crista ilíaca. Nessa região da crista ilíaca, eu coloco a minha fita métrica ao redor da cintura. A fita deve estar posicionada confortavelmente e não deve beliscar a pele desse paciente. Anote a medida no final da expiração. Isso é importante. Ao inspirar, eu espero. Na hora que esse paciente expira, é quando eu vou fazer a minha avaliação da medida da circunferência abdominal. Uma circunferência abdominal de 88,9 centímetros ou mais em mulheres e 101,6 centímetros ou mais em homens aumenta o risco de diabetes do tipo 2, dislipidemia, hipertensão e doenças cardiovasculares, como eu tinha dito agora há pouco. Aqui, gente, na sua direita tem uma tabelinha que é da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde.
onde ele traz os riscos para doenças cardiovasculares através da circunferência abdominal, e aqui a gente precisa discriminar o sexo. Então, sem riscos para os homens, são uma circunferência menor que 94, para mulheres menores que 80. Com risco, circunferência abdominal masculina até 94 centímetros, né? Maior que 94 centímetros ou igual a 94 centímetros. Mulheres, maior que 80 centímetros ou igual a 80 centímetros. Risco muito, muito elevado para doença cardiovascular em homens. Uma circunferência abdominal maior ou igual a 102 centímetros. Nas mulheres, uma circunferência abdominal maior ou igual a 88 centímetros. Agora eu vou deixar para vocês um vídeo onde a profissional descreve como fazer a avaliação da circunferência abdominal. A sua cintura diz muito sobre sua saúde e longevidade. Já é um consenso científico. Conhecer o tamanho da sua circunferência abdominal vai te informar sobre suas chances de ter ou desenvolver doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão arterial. Na verdade, isso é ainda muito mais sério, porque quanto maior for o tamanho da sua barriga, maiores são as chances de você morrer por qualquer causa. Você tem noção da gravidade disso? E o mais importante, porque você consegue facilmente perder barriga com a evolução dos seus hábitos alimentares e também fazendo atividade física. E conhecer a sua circunferência abdominal vai te trazer autonomia para manter a sua saúde. E é por isso que eu vou te ensinar agora como medir a sua circunferência abdominal corretamente e, obviamente, interpretar esses resultados. Para você medir a sua circunferência abdominal, você vai precisar de uma fita métrica. Eu tenho essa daqui, mas você pode usar aquelas fitas métricas mais comuns de todas, aquelas coloridas, né, amarelo e verde. E, além disso, se você for medir a sua própria cintura, é ideal que você esteja em frente ao espelho e de roupas íntimas. Existem algumas formas da gente mensurar a circunferência abdominal e, para todas elas, você vai precisar localizar duas estruturas anatômicas do seu corpo: a crista ilíaca e o rebordo costal. Eu vou explicar aqui agora a forma que recomenda a Associação Brasileira de Nutrologia, em que você vai encontrar a sua crista ilíaca anterosuperior, que nada mais é do que aquele ossinho proeminente da bacia. Uma vez que você encontra ela, você vai subir os seus dedos até o rebordo costal, perpendicularmente. Para encontrar o rebordo costal, é o seguinte: aqui está sua costela, é dura, e você vai descendo, chega um momento que a costela afunda, que acaba a costela, que seu dedo afunda na tua barriga. Esse é o rebordo costal. Então, localizado esses dois pontos, você vai encontrar a distância média entre eles. Encontrou a distância média, se você tiver uma caneta marca para não perder essa medida. Encontra do outro lado também, tá? E aí você passa a fita, garantindo que a fita não está torta, que ela está na mesma distância de um lado e do outro. Com a fita no local, sem colocar o dedo entre a fita e a sua barriga, você vai inspirar profundamente. Soltou o ar e ajustando até o final da expiração, você mede a sua circunferência abdominal. Esse é o valor. É importante você padronizar a sua medida para que sempre você meça da mesma forma. E assim você vai conseguir monitorar a sua evolução com a sua melhora da alimentação e atividade física. Gente, então é isso. Muito obrigada. Deixo aqui para vocês também
é o e-mail da professora Larissa e o meu, tá? Caso haja alguma pergunta, pode me mandar e-mail, pode mandar e-mail para a professora Larissa e estamos disponível também pelo AVA. Bom, agora encerramos de fato essa aula. Muito obrigada. Até mais, até a próxima.